Sabe, quando a gente pensa em criptomoedas, a primeira palavra que vem à mente é volatilidade, né? Estabilidade parece algo quase impossível. Mas e se existisse um jeito de criar um dólar digital que não precisa de banco nenhum para funcionar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no MakerDAO, um dos projetos pioneiros da rede Ethereum, que se propôs a fazer exatamente isso. E já a pergunta que o MakerDAO se propôs a responder é tipo a pergunta de US$ 1 milhão do mundo cripto. Pensa bem, no universo onde tudo sobe e desce loucamente, como é que se cria uma moeda que fica estável? E o pulo do gato é como fazer isso de forma descentralizada, sem um governo por trás, sem um banco central para garantir o valor. Esse é o grande desafio. A real é que essa sobe e desce maluco dos preços torna quase impossível usar a maioria das cripto no dia a dia. Imagina só, receber um pagamento e no dia seguinte ele valer 20% a menos. Complicado, né? Bom, a solução que a MakerDAO encontrou para esse problemão foi criar uma stablecoin, a DAI, que nasceu justamente para trazer essa estabilidade que faltava. Mas afinal, o que é essa tal de DAI? De forma bem simples, é uma moeda digital que foi criada para valer sempre perto de US$ 1. E aqui vem a parte mais legal. A estabilidade dela não vem de uma pilha de dólares guardada num cofre de banco, não. Ela vem de um sistema super inteligente de garantias em outras criptomoedas, e tudo isso é controlado por código, de forma totalmente automática e transparente. Tá, mas de onde surge o DAI? Como ele é criado? O processo é genial, de verdade. Pensa numa casa de penhores, só que digital, e que funciona sozinha 24 horas por dia. A ideia é essa. A pessoa vai lá, deposita um ativo valioso, no caso uma outra criptomoeda, e em troca pode pegar um empréstimo nessa moeda estável, o DAI. Vão entender os detalhes de como isso acontece. O processo todo é bem mais simples do que parece. Olha só. Primeiro, uma pessoa deposita uma garantia, como o Ethereum, por exemplo, num tipo de cofre digital que eles chamam de Vault. Beleza, com essa garantia lá trancadinha, o sistema deixa a pessoa criar uma certa quantidade de DAI. O mais importante aqui é ficar de olho para manter esse cofre saudável, ou seja, o valor da garantia não pode cair muito. E para pegar a garantia de volta, simples, é só devolver os DAI que foram gerados, pagar uma taxinha e pronto, o ativo original volta para a carteira. E aqui está o grande segredo para tudo isso funcionar, a sobrecolateralização. É um nome complicado, mas a ideia é simples. Para cada 100 DAI que uma pessoa cria, ela precisa deixar no mínimo US$ 150 em garantia lá no cofre. Essa gordurinha extra, essa almofada de segurança, é o que protege o sistema inteiro contra as quedas de preço da garantia. É a peça-chave da estabilidade. Beleza, o DAI foi criado, está circulando por aí, mas agora vem a parte mais delicada. Como o sistema faz para que o valor dele fique sempre pertinho de US$ 1, mesmo quando o mercado todo está uma loucura? É aí que a MakerDAO mostra sua genialidade, usando algumas alavancas econômicas muito inteligentes para manter esse equilíbrio. A primeira dessas ferramentas é a chamada taxa de estabilidade. Pensa nela como se fosse a taxa de juros do empréstimo de DAI. A lógica é a seguinte: se o preço do DAI começa a passar de US$ 1, a governança pode baixar essa taxa. Fica mais barato criar DAI, mais gente cria, a oferta aumenta e o preço tende a voltar para US$ 1. E se o preço do DAI cai? O contrário, a taxa sobe, o que incentiva as pessoas a pagarem suas dívidas. Isso tira DAI de circulação e ajuda o preço a subir de volta. É um ajuste fino constante. A segunda alavanca é a taxa de poupança DAI, ou DSR. Isso aqui funciona exatamente como uma poupança. Quem tem DAI pode simplesmente travar esses DAIs num contrato específico e começar a ganhar juros. Então, se tem muita gente vendendo DAI e o preço está caindo, o que a governança pode fazer? Aumentar essa taxa. Isso incentiva as pessoas a guardarem seus DAI para render em vez de vender. Menos venda, mais estabilidade para o preço. Certo, mas e se o valor daquela garantia que foi depositada despencar? O sistema tem um plano B para isso? Um mecanismo de segurança bem robusto? A liquidação automática. Se um daqueles cofres fica muito arriscado, o sistema simplesmente pega aquela garantia e a leiloa para cobrir a dívida. É um pouco duro, mas é isso que garante que, não importa o que aconteça, sempre vai ter valor suficiente para cobrir cada DAI que existe. Só que para todo esse mecanismo de liquidação funcionar, o sistema precisa saber de uma coisa o tempo todo. Qual é o preço dos ativos? Em tempo real. E é aí que entram os famosos oráculos. Pensa neles como os informantes do protocolo. Eles são a ponte que traz constantemente informações de preço de várias fontes diferentes. Isso é super importante para garantir que o preço seja justo e que ninguém consiga manipular o sistema. Isso tudo é incrível, mas leva a gente para uma pergunta bem óbvia, né? Se não tem um chefe, não tem um banco central. Quem é que decide
quando aumentar ou diminuir as taxas? Quem aperta os botões? Bom, a resposta está na governança descentralizada. E quem comanda essa festa são os detentores de um outro token, o MKR. É super importante não confundir os dois, tá? O DAI é a stablecoin, é o produto final, a moeda que vale $1. Já o MKR é o token de governança. É como se fosse o direito a voto. Quem tem MKR tem poder de voto sobre o futuro do protocolo. E claro, o valor do MKR não é estável, ele sobe e desce de acordo com a confiança e o sucesso do ecossistema Maker como um todo. E o poder que quem tem MKR tem na mão não é pouca coisa, não. Essas pessoas votam sobre tudo que é importante para o sistema. Elas decidem se vão ajustar as taxas, se vão aceitar um novo tipo de criptomoeda como garantia, quais são os parâmetros de risco, e num cenário de crise extrema podem até votar para ativar um desligamento de emergência do sistema todo. É basicamente uma democracia digital que administra um banco que funciona sozinho. Bom, é claro que nem tudo são flores. Um sistema tão inovador e complexo assim também tem seus desafios e seus riscos, né? Apesar de o MakerDAO já ter provado ser muito, muito forte, é fundamental a gente entender quais são as suas vulnerabilidades. Então, quais são os principais pontos de atenção? Primeiro, a volatilidade das próprias garantias. Se o preço do Ethereum, por exemplo, cair muito rápido, isso pode estressar o sistema. Segundo, a dependência dos oráculos. Se eles falharem, pode dar muito ruim. Outra coisa são os custos para usar a rede Ethereum. E, por fim, sempre existe aquele risco de um ataque à governança, onde um grupo tenta manipular as votações para benefício próprio. Mas, apesar desses desafios, a verdade é que a MakerDAO é um sucesso. A maneira como ela conseguiu juntar código que funciona sozinho com decisões tomadas pela comunidade, isso a tornou uma referência, um verdadeiro pilar do mundo das finanças descentralizadas, o DeFi. O fato dela ter sobrevivido e se fortalecido mesmo em meio a várias crises do mercado diz muito sobre a sua solidez. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A MakerDAO é a prova viva de que é possível sim construir um sistema financeiro que roda em cima de código de forma transparente e automática, sem precisar das instituições centralizadas de sempre. A grande questão que fica no ar é: será que a gente está vendo o começo de uma revolução na forma como lidamos com o dinheiro? Bom, isso só o futuro vai dizer.